sexta-feira, final de semana tá chegando e eu tenho o prazer de receber aqui hoje para o nosso bate-papo. Vamos falar de ambientes, de harmonização de ambientes e para isso, para você entender melhor, estou recebendo aqui a Súria do Oriente. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, obrigada. Boa Boa tarde tarde. a todos. Prazer em te receber aqui. Obrigada. Né? A Súria, gente, ela é terapeuta e oraculista. Vamos entender tudo. A gente estava até conversando, né, que a gente Sim, se encontra nas feiras místicas, né, do Claudinei, Mystic Fair, Bazar Místico. Você sempre lá como oraculista. sempre como oraculista. Mas hoje nós vamos falar de terapia de ambientes com mesa psiônica, Casa Viva, falo Casa isso? Viva. Psiônica Casa Viva e o Baguá Quântico. Vamos entender tudo isso. Sim, sim. Né? Vamos Vamos falar, sim. vamos falar da nossa casa, vamos falar do nosso ambiente de trabalho. Acho que é tão importante quando a gente traz o nosso dia, né? O nosso ambiente para a nossa vida, porque a gente faz parte, somos contaminados pelas energias e emanamos energia. Exatamente, Né, né? pro Nós local todo. emanamos energias tanto pelo pensamento, emoções e o físico da casa também, ela pode afetar seus moradores, como vice-versa. E Olha, estamos inseridos no planeta e o planeta também tem bastante energia. É um mundo de polaridade, então você vai ter energia positiva e negativa. Então, a terapia de ambientes vai ajudar a entender o seu imóvel e até a localização onde você está morando ou trabalhando. vamos entender tudo isso. Você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM, pode já baixar o nosso aplicativo Vibe Mundial FM. Acesse o nosso site, tem todos os links lá facilitando o teu acesso, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Então não tem erro, você pode nos assistir. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. E eu já te pergunto, a Avenida Paulista tem um agravante, né? Sim, Independente de como a gente cuida da nossa casa, do nosso ambiente. Estamos aqui numa rádio, por exemplo, em plena Avenida Paulista. exatamente, porque nós temos diversos tipos de energias que possam trazer desequilíbrios para a vida das pessoas. E a Avenida Paulista, ela tem várias torres nos prédios, a própria rádio, né? Emitindo uma energia de radiofrequência, energias eletromagnéticas. A gente tem um cemitério próximo, porque Três três cemitérios. cemitérios Então, próximos. que também traz uma energia, digamos assim, de decomposição orgânica, né? Que são os corpos em putrefação. Tem hospitais, então são todos lugares próximos que acabam afetando, porque a gente sabe que para a energia a parede não bloqueia, ela passa, né? E vamos supor, tem uma distância que vocês utilizam para fazer um estudo do que a gente é contaminado? Sim, perfeito. Eu faço um estudo num raio mais ou menos de 1 quilômetro do imóvel. É grande? Porque ali também tem a energia do bairro onde está o imóvel. Por exemplo, casas de esquinas. A casa de esquina que está em cruzamentos, ela tem uma tendência de captar energia de todo o bairro. Uau! Exatamente. Então, essa é um agravante quando a casa é numa esquina. Às vezes, as pessoas também vê aquele local comercial que sempre, tudo que abre lá, nada dá certo. Nada vai para frente. Está sendo contaminado de alguma forma. Além de estar sendo contaminado, ele tem um histórico naquele imóvel, digamos assim, de falência, de estagnação. Porque se abre e fecha, isso está se repetindo. Exatamente. O imóvel, ele vai registrando todo o histórico desde a sua construção. Então, quando a gente fala, vamos defumar o imóvel, vamos fazer que seja um trabalho espiritual, digamos, com pessoas que sejam de religião, é muito bacana que assim ele vai ajudar na parte espiritual,
Ele vai ajudar, por exemplo, a tirar a superfície de desequilíbrios que ficam na memórias de parede daquele Aham. imóvel, mas ele não vai pegar outras camadas profundas, porque quando a gente fala de desequilíbrio energético do ambiente, as pessoas pensam, é espiritual. Só que não só. Pode ser, mas tem outros que têm os naturais, que, por exemplo, o terreno onde a casa foi construída, se tiver falhas no terreno, que a gente fala pela geobiologia, vai dando fissuras e subindo uma energia negativa para aquele imóvel, que é, às vezes a gente fala do gás radon, que ele não tem cheiro, mas ele é super prejudicial para as pessoas. Ele vai subir pela tubulação, vai subir pelos ralos do imóvel. Então, são vários desequilíbrios, né? Me diz uma coisa, a gente está aqui falando dos ambientes, dessa terapia, né, Sim. de ambientes. É importante a gente definir o que é a terapia dos ambientes. E eu já te pergunto, estamos falando de Feng Shui? Não. Não. O Feng Shui, nós bebemos da fonte, né? É uma técnica milenar e realmente o Feng Shui ele vai ajudar bastante a tratar o físico ali da casa. Algumas escolas até olha, por exemplo, o desequilíbrio de formas, se tem alguma montanha perto do imóvel gerando uma seta que pode trazer um desequilíbrio para casa, dependendo da escola do Feng Shui. Nós bebemos na fonte para poder trazer algumas questões de entendimento para o cliente, né? Mas a terapia de ambientes que nós realizamos, ela entra muito a questão da domoterapia, que são várias terapias para o ambiente. A gente pode utilizar, sim, a radiônica como gráficos radiônicos, mas principalmente a gente usa a mesa quântica, a mesa psionica quântica. E o que ela faz? A mesa psionica quântica, que nada mais é que são as radiônicas, né, popularmente falando, ela vai trazer um tratamento no nível micro e macro. O que seria esse micro? O micro é como se ela estivesse tratando dentro do imóvel os desequilíbrios gerados pelas pessoas dentro daquele imóvel, as memórias de parede. Então, porque tudo que nós falamos, tudo que nós fica pensamos registrado. E tudo que nós sonhamos ficam registrados? Fica registrado. Até o que a gente sonha? E até os moradores antigos, né? Continuam ali, né, de uma Continua certa ali, forma. Porque a mesa vai trabalhar, digamos assim, no DNA daquela Da casa. casa. Entendeu? Então, ela vai numa camada mais profunda. E no macro, ela vai pegar como se fosse de cima para baixo, naquele terreno todo. Para quê? Para fazer uma blindagem. Porque se você encontra que tem uma água subterrânea trazendo um desequilíbrio, uma fissura no terreno, você não vai retirar o imóvel dali do lugar. Não tem como. Então, ela faz uma blindagem para que essas energias não afetem mais aquele imóvel. Através da mesa. Através da mesa. Tá. Então, O que elementos tem na mesa? a mesa, ela tem portais e ela traz ferramentas, tudo voltado para a questão de terapias de ambientes. Então, você vai encontrar os elementais, você vai encontrar o geocrom, que são a geometria sagrada com a cromoterapia. Você vai encontrar a questão dos minerais. Então, assim, ela tem diversas ferramentas e ela trabalha nesses dois níveis, no nível micro e nível macro. Tem o portal aí espiritual e tem um portal ali que é o próprio baguá, instalado dentro da mesa. Ah, tá, o baguá já está lá. Instalado, por quê? A nossa casa, o imóvel, seja comercial, qualquer imóvel, ele tem chácaras que nem o corpo humano, que a gente chama de guá, né? Que são os guás do baguá. Exatamente. Então, ali a mesa, ela também já vai trazer uma fortificação, um equilíbrio. Ela é ótima para fazer limpeza, para blindar. E é um trabalho que vai trabalhar em camadas bem profundas. Termina. E ela não vai só ver essas questões de desequilíbrio natural ou causado pelo homem, como também o espiritual, sim. O espiritual, ele sempre está envolvido, né? Ele não é o único elemento, mas ele sempre está envolvido. Acaba sendo envolvido porque, por exemplo, nós temos redes no planeta que elas se cruzam em vários lugares.
E tem a rede Hartmann, né? Uhum. Dependendo do cruzamento dessa rede, ela pode começar a gerar alguns pontos de desequilíbrio, juntamente com outros já daquele imóvel, e abrindo um portal negativado dentro do imóvel. E o que seria isso? A passagem de seres de dimensão umbralinas dentro daquele imóvel. É como se abrisse um portal dando permissão para eles entrarem. Para qualquer um entrar e sair. Então, a pessoa começa a perceber que a casa, salvo manutenção do tempo, de desgaste de material, mas ela começa a perceber que as coisas estão quebrando muito, as lâmpadas estão queimando toda hora, tudo tem um porquê, tá? Uhum. Tem gente que vê vulto, escuta barulhos inexplicáveis, então tudo é uma mistura aí. E a gente sempre fala... aconteceu alguma coisa com o seu imóvel, quebrou uma coisinha aqui, quebrou outra ali, depois eu arrumo, e vai deixando, vai deixando, vai deixando, uma hora isso vai virar energeticamente um desequilíbrio em alguma área da pessoa, ou trazendo Pode adoecer? Doenças, estagnação, depressão. Muitas vezes, então, a gente recebe muita pergunta de ouvinte, né? Sim. E a gente nota que tem época que as perguntas, elas são muito semelhantes também. E uma das coisas que a gente tem notado muito é a questão do desemprego. Sim. Então, quando começa a desequilibrar isso também, as pessoas podem correr esse risco de não se firmar num trabalho ou sair para procurar emprego e nada ser encontrado? Por causa dessas questões energéticas dentro da casa? Sim, porque além de ter uma questão de viver um tratamento da pessoa, né? Se o imóvel estiver numa energia com uma frequência muito baixa, mesmo que aquela pessoa fale, eu me tratei e agora eu estou bem. Ela entrando naquele imóvel, é como se assim, a energia dela está aqui em cima, do imóvel está aqui embaixo. Ela entra, as duas energias se modulam. Então, ela começa a baixar energeticamente, é como se o imóvel estivesse sugando ela. Por isso que muitas vezes a pessoa faz uma mesa, fica bem e logo ela já volta. Às vezes ela cai porque a casa também precisa ser tratada. E quais são os passos, então, para que a gente cuide dessa casa? Eu chego até você e falo, Súria, quero que você olhe como que está a minha casa. Eu não sei se está mal, se está bom, não sei de nada. Qual que é a etapa? Quais são essas etapas? Então, na terapia de ambientes é feita em 3 etapas. A primeira etapa, eu utilizo muito a radiestesia mentalista em cima da planta baixa do imóvel ou do croquis. Eu vou fazer a mensuração das energias que estão afetando dentro daquele imóvel. Eu te mando essa planta? Você manda, mas tem muitas pessoas que não têm Não planta. tem planta. Então, a gente tira as medidas do imóvel para que eu possa desenhar através de um croquis com as medidas corretas, ver a posição do imóvel, qual é o lado norte, para poder desenhar as linhas Hartmann, para poder verificar, através da radiestesia, tudo que está implicando dentro daquele imóvel ou nos cômodos. Mas não tenho como fazer essa medição de metragem do imóvel, ele é muito grande, eu não tenho planta. Dá para fazer sem a planta e faz por cômodo, para a gente verificar o que está em desequilíbrio. É apresentado o relatório para o cliente, para trazer uma consciência. Sempre peço também para estar vendo esse imóvel, para ver como é que está a manutenção dele também, né? Para trazer essa consciência para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma porta emperrada lá, maçaneta quebrada, e ela vai deixando porque aquilo é uma coisa que acaba deixando. O que ela está fazendo para a vida dela? Ela está trazendo problemas de a vida andar, de ela não conseguir sair de um problema. Está emperrado. Está emperrado, exatamente. Né? Entendeu? A porta está emperrada, a maçaneta está emperrada, a vida está emperrada. Lâmpadas queimando direto, é falta de alegria, falta de energia ali.
Então, vamos prestar atenção. então tem muitos detalhes. São detalhes que a casa vai dando sinais para. São os Exato, sinais, né? são A sinais. casa vai tendo situações que a gente tem que olhar para a nossa vida. Exatamente. Para a vida de todos os moradores. Por exemplo, tudo que tem a ver com água tem a ver com emoções. Uhum. Então, assim, infiltração, você provavelmente alguém está reprimindo muito suas emoções, mas tudo que tem de desperdício de água vai também dizer que você vai ter prejuízos financeiros, você está perdendo dinheiro. Tá indo pelo ralo. Literalmente. Não é? Aí eu passo por essa etapa da planta ou do croquis, você me Isso. mandou um relatório, Agora vamos resolver, né? né? Porque aí você tá me mandando um relatório problema, com né? o que tem É o a ser feito. O que tá bom e o que não tá, né? O positivo e o Exatamente. negativo. Isso. E aí nós fazemos a mesa psiônica. Aí que entra a mesa. Casa Viva, porque esse nome, essa mesa foi idealizada pela Régia Prado, a mesa é dela, e ela colocou o nome Casa Viva porque realmente a casa é como se fosse a nossa segunda pele, né? É o nosso templo, ela é viva. Quando a gente entra em casa, não dá um alívio? Exato, ela tem que ser nosso conforto, ela tem que ser nossa reposição de energia e trazer paz. Tem que ser isso, né? A nossa casa. Nosso trabalho também eu faço para questões comerciais. Lógico, né? Então faz toda essa limpeza. Quem faz home office, então, tem que olhar para os dois. Exato. No mesmo local, né? Exato. Aí você faz a limpeza. Faço a Aí limpeza você vai parte por parte? e blindagem. Ah, você blinda. Porque assim, eu entro em conexão com o endereço do imóvel, porque o código espírito daquele imóvel, ele tem um Deva ali, certo? Não é espírito, é um Deva do imóvel. E você entra em conexão com permissão e ali, com a força psiônica juntamente com a mesa, você vai estar limpando, elevando e blindando, porque a energia de vizinho também afeta teu imóvel. Porque se você falou que a gente é afetado pelo Se raio no de 1 bairro, quilômetro... imagina seu vizinho, de repente está num processo complicado ali, a parede não vai bloquear a energia, porque a energia não tem nem tempo e nem espaço, ela transcende. A gente acaba captando por afinidade ou não? Ressonância. Ressonância Às mesmo. vezes você está passando por algum processo, aí você não entende por que você está atraindo aquilo para tua vida, mas é porque algo ressoou ali, entendeu? Pessoas que ficam muito em casa captam mais rápido. Principalmente adolescente que fica trancado em quarto jogando videogame. Tá. O videogame, ele não tem problema nenhum. O problema é o excesso. Então, tá toda aquela energia eletromagnética fechada ali no quarto. E ali, aquilo acaba com o tempo, a pessoa se desinteressando por outras coisas e entrando num processo depressivo sem perceber. Aí, o que está acontecendo em outros locais atingem ele. Também, porque aí uma coisa vai puxando porque a se outra. ele entra em depressão, baixa a frequência dele, abre portas. É um efeito dominó. Então, Que é interessante loucura. que a mesa, ela vai blindar essas energias externas, vai fechar portais negativados, vai elevar a frequência. E, juntamente com a terapia, eu vou trazendo uma consciência para os moradores. Olha, será que vocês também não estão muito assim ou assado? Para começar a se observar também. Sim. Até para a própria vida deles ter uma fluidez e ter um bem-estar dentro do seu imóvel. Mas não só isso. Por exemplo, às vezes eu estou com um imóvel que está com processo emperrado por causa de herança, não consigo vender, a mesa vai ajudar também a tirar esse emaranhamento energético, né? Situações que está com muito apego e aí depois não consegue vender. Até me veio uma questão. Vamos supor que uma pessoa tem um imóvel que está alugado e ela quer vender. O morador que está emperrando... É o morador que está emperrando ou a energia do proprietário também? Pode ser toda aquela energia que está em volta daquele imóvel, porque está tendo um conflito de interesse aí. Tá, perfeito. Então, a mesa ela vai ajudar bastante o processo a fluir. Eu tive uma cliente... ela tinha um imóvel no interior de São Paulo e está alugada há muitos anos para um centro espírita. E como foi de antepassados dela, era herança, então acabou deixando lá. Mas chegou um momento que ela precisava vender. E ela, com, assim,
um pouco de dó de tirar eles de lá, e ficou aquela questão de saia justa, tudo, e agora, tal. Vamos fazer uma mesa para que tudo flua bem para todas as Antes partes. até de falar com eles. Exatamente. Aí foi feita a mesa, passou um tempo, ela falou assim para mim: olha, eu sentei para conversar com eles, a conversa fluiu lindamente. Eles já estavam, inclusive, vendo um outro local que apareceu para eles, que foi muito mais interessante para eles. E ela falou: olha, eu vendi o imóvel, porque apareceu o comprador. É tão maravilhoso isso, Sim, né? é gratificante você ter o feedback, né? Isso, porque a pessoa ela se equilibra e Sim. com este equilíbrio tudo acaba fluindo. E é isso que acontece na vida da gente, né? Exatamente. Quando a gente se reequilibra, isso vai fluindo. A terceira etapa, então, é harmonizar. A terceira etapa, eu entro com o baguá quântico. O baguá, ele é um trabalho em conjunto com a Régia, feita por uma arquiteta, né, que é terapeuta também, a Raíssa Redjazzi. E aí, esse baguá, ele tem a árvore da vida instalada nele, que a gente utiliza nos guás a Cabalá. Tá. Então, ele vai ajudar a retroalimentar todos os guás do imóvel para que ele sempre esteja saudável. Porque, normalmente, se você pega um baguá de uma forma fixa, aqui é isso, aqui é aquilo e aquilo. Mas não, ela teve uma grande sacada, que utilizando os elementos pela alquimia, pelo lado construtivo da energia, você movimenta essa árvore dentro do imóvel e aí você vai obedecendo essa sequência de elementos com os guás. A pessoa em cima da planta vai dizer: olha, eu quero focar no guá do relacionamento. Então tá, o relacionamento é legal a gente colocar no quarto do casal, mas não que seja uma regra. Então dali a gente faz todo o desenho. E aí eu vou ancorar essa energia de uma forma cristalina. Então, ela vai ter alguns cristais na casa dela, eu com a força psiônica e com esse baguá. Vou estar instalando cada área do guá, uma sefirá da árvore da vida. E aí a pessoa escolhe dos 72 sopros divinos, quais sopros que ela quer que esteja dentro do imóvel. E a gente faz os sopros divinos para dentro daquele imóvel. Que beleza. Então, é muito bonito esse trabalho. Né? Eu sou suspeita. Né? Na hora que finaliza, então, né? Que vem a parte mais bonita. Sim, porque a pessoa... Tem pessoas que já têm uma percepção muito rápida do resultado e outras, de uma forma sutil, vai percebendo. Porque ele vai... Não é que você fez uma semana, na semana seguinte já tem que fazer, e acabou, não. É um trabalho que vai reverberando, né, esse trabalho. Você dá curso da mesa? Não, eu não dou curso. Eu trabalho apenas com a terapia. Né? Porque eu tenho só dou certeza curso que de oráculo. De oráculo você dá, né? Eu dou. Tá, de todos? Não, só do baralho cigano que eu montei. Então, se você quiser aprender baralho cigano, é só procurar a Súria do Oriente, né? Mas é porque muita gente deve estar falando, nossa, como deve ser legal conhecer a fundo, se profissionalizar também. Sim, é muito bacana, porque dentro da mesa tem a nossa biblioteca viva, que eu falo, tudo que o terapeuta também tem de conhecimento. Sim. Então, por exemplo, eu tenho apometria quântica, se eu precisar trabalhar com símbolo de apometria quântica, eu vou trabalhar com esse símbolo. Que nem o reiki dentro da casa, ele vai fazer o quê? Uma harmonização, mas ele não vai pegar as camadas profundas como a mesa pega. Entendi. Entendeu? Entendi. A mesa, ela vai mesmo, ela entra na casa. Sim, que eu sou mestre em reiki, então eu tenho mania de instalar lá o chuveirinho de luz no meu chuveiro, para quando eu tomar banho, fazer aquele descarrego, mandar um reiki para proteger a casa. Ok, mas o bacana mesmo é a mesa que vai em camada bem mais profunda. E tá acabando o programa, mas Sim. é legal a gente falar que a Súria, ela não... ela é terapeuta de anos para cá, né? Você Sim. vende. Então, é interessante a gente falar isso para as pessoas também, porque a vida vai te preparando de outras formas, Exatamente. até que um dia você se vê terapeuta. Sim, você... Né? As coisas, Se pelo menos comigo, foi acontecendo, né? profissionalizando Né? e Que
Tudo que é uma missão de vida. Exato, e tudo que você já soube de antes, você agrega no agora. Exatamente. Né? Não tem dúvida quanto a isso. Quem quiser te seguir no Instagram e ter contato com você de outras formas, qual é o melhor caminho? O melhor caminho realmente é a minha página no Instagram, Súria do Oriente. E lá na bio, você consegue ter acesso ao meu WhatsApp, aos meus serviços. É então, Súria de Oriente, né? De Né, apóstolo, ou ali tá do Oriente? Do Oriente. Se eu com digitar dois O. do Oriente, eu Isso, consigo. Súria do Oriente. Do Oriente. Então, Súria do Oriente já começa a seguir agora no Instagram, já faça contato e vai atrás da tua casa, né? Sim. Olha o que a gente entendeu aqui hoje. Porque as pessoas procuram terapia para elas, que é super válido, tem que fazer sim, né? Mas ela tem que lembrar do imóvel dela, onde ela está dormindo. Até trabalhando, ou dormindo e trabalhando. Exato. Obrigada, Súria. Sucesso para você. Amei te conhecer, amei nosso bate-papo mundial. E você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã é às 7 da manhã, Mundial e você. Mas segunda-feira eu volto às 16h30. Um grande beijo e até lá. Você acaba de ouvir programa